Você já teve dores de cabeça, dores no estômago ou dores no corpo sem muita explicação? Será que essas dores podem estar relacionadas com as emoções? Hoje a gente vai falar de um tema crucial, que são as dores psicossomáticas. Muitas vezes o estresse, a ansiedade e outras tensões emocionais podem se manifestar como dores reais em todo o nosso corpo. E para falar sobre essa conexão entre mente e corpo, nós trouxemos aqui a fisioterapeuta Tatiane Simões. Mas antes eu quero te fazer um pedido. Se inscreva no nosso canal para ficar por dentro de todas as nossas conversas sobre saúde e bem-estar. Vamos lá? Vamos! Tati, muito obrigada por ter vindo aqui e ter aceitado o nosso convite aqui no Saúde em Diálogo. E para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria que você nos dissesse quem é Tatiane Simões. Olha, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Tatiana Simões é uma mulher de 39 anos, casada, com um filho de 9 anos, o Henrico, e paulistana, que a vida inteira achou que ia morar na loucura de São Paulo e há 4 anos aprendeu o que é, assim, morar no interior, aprendi a gostar, porque aí nada como você acordar na natureza, ver o quanto que o ambiente que você está influencia diretamente na qualidade de vida. Então, hoje eu sou uma mulher que procura mais opções saudáveis, procura se cuidar, fazer atividade física, tá mais em equilíbrio, né? Corpo, mente, se cuidar, fisioterapeuta, né? E para cima e para baixo ajudando os outros, mas antes da gente ajudar os outros, a gente tem que ajudar, né, a gente primeiro, e assim vai. Nós Muito somos bom. o nosso primeiro paciente, sempre, né? Sim. Sempre. E que legal que você falou do interior, porque eu sou também do time do interior. Somos todas. Somos do time do interior e amo essa Sim. questão de ter essa vida cheia de compromisso, mas ao mesmo tempo você tem um Poder certo olhar para a relaxamento. natureza, não é? Sim, tem umas vaquinhas de vez em quando, às vezes tem uma carroça no meio da rua que te atrapalha o nosso trânsito, né? Mas isso te traz uma calmaria, uma certa calmaria, né? E o nosso assunto é dor psicossomática, um assunto extremamente importante, interessante, esse olhar diferenciado para a dor. Mas antes da gente falar de dor psicossomática, eu gostaria de entrar em algumas definições para a gente começar a fazer o aquecimento aqui do assunto. Primeira coisa, o que é a dor? Qual que é a definição de dor? A dor, assim, o conceito de dor foi mudando, né, conforme o tempo. Antigamente achavam que dor era só um sintoma, então sempre secundário a uma doença. Hoje, assim, a dor ela é classificada como uma experiência sensorial e emocional, podendo ter uma alteração tecidual ali real ou não. Então, isso mudou o olhar. Tem até um órgão que estuda a dor, que é a IASP, que classificou recentemente, eles sempre revisam, sendo essa já a experiência emocional, o que chama a atenção de como o olhar para a dor está mudando. Né? Então, antigamente era um sintoma e era exclusivamente físico. Físico é o que eu sinto aqui, tipo, algum trauma, algum machucado, né? E hoje já tem esse olhar diferenciado. Sim. É doença e também leva em consideração o aspecto emocional, é isso? Isso, até assim, o fato de ser a doença, a dor crônica, ela passou a ser uma doença. Sabe aquela classificação que o médico coloca pra gente, o CID, Sei. que tem aquele código, cada doença tem o seu código, né, na medicina. E aí, em 2019, a dor crônica passou a ter seu próprio CID, considerando então que, opa, calma aí, a dor não é só secundário a alguma outra questão. A dor crônica, ela é sim uma doença, né? E a doença é aquela coisa que mostra que tem alguma coisa anormal no nosso organismo, né? Na saúde. Então, é quando você tira a saúde de equilíbrio e aí vão aparecendo os processos de doença. Né?
Interessante. Ah, então vamos deixar até reforçado aqui a diferença então entre a dor e a doença, porque elas se juntam, né? Se juntam, você pode considerar, claro, e pode existir a dor sendo só um sintoma, sendo só físico, sim, mas é um conjunto e ela, como ela vai alterar, tem alguma coisa ali no organismo que está alterado, a saúde já não está normal, ela é considerada uma doença, algo muito mais complexo. A dor é a manifestação da doença também, pode ser considerada. Sim. E a bendita dor psicossomática. O que que é a dor psicossomática e por que que você começou a estudar essa área de atuação? Por que que você começou a atuar nesse campo? Então, ó, o que que é a dor psicossomática, né? É quando uma alteração emocional, ela pode causar uma dor física ou ela pode agravar um processo doloroso que já existia, né, pré-existente. E aí, por que que eu fui atrás disso? Eu comecei aquela história, né, anos de experiência, a gente vai atendendo os pacientes, independente se é ortopédico, neurológico, e o comum entre todos eles era sempre a dor aparecia ali. E nessa, sabe aquele paciente que você vai tratando, tratando e Não evolui. não evolui. Aí você vai, começa a olhar e você vê todo um entorno que, opa, peraí, essa dor, ela é só física mesmo? É aquela dor no joelho. A gente sabe que a dor no joelho às vezes pode estar vindo lá de outra região do corpo, mas a gente sempre com aquele olhar só físico, mas não, como que está a parte psicológica desse paciente, né? O manejo da dor quando o paciente não está bem psicologicamente, ele é muito mais difícil, ele é muito mais complicado. Então, é o importante você olhar o paciente como um todo, porque corpo, mente, espírito, eles estão sempre interligados. Então é muito difícil você separar, né? O paciente, ele não vai ser só um joelho, só um ombro, só um músculo. Ele é um todo. Então tudo que está em torno do paciente influencia. E aí foi assim que eu fui estudando um pouco mais essa parte, o quanto que a parte emocional ela afeta a pessoa, né? É igual a gente vê a história assim, quando o paciente está estressado, ansioso, ele vai desencadeando várias questões físicas que a gente não pode olhar só a parte Com física, certeza. tem que ver sempre a causa, né? O que que estava gerando. É igual o filme Divertidamente, vocês já, não sei se o pessoal assistiu, Sim, né? sim. O quanto que a Maravilhoso. Com ansiedade certeza. bagunça, né, a vida da Uhum. pessoa. Então você até vê, quando o paciente chega assim no consultório, quando você chega na casa do paciente, ele está acelerado, ele está Você falando, já fala, aí tem um desafio. você já tem que ir captando outros sinais que, opa, peraí, provavelmente a dor aquele dia não vai estar legal, porque ele não está bem Uhum. psicologicamente, Legal. então influencia bastante. E daí até puxando para isso aí, para esse seu olhar, quando você vai fazer uma avaliação no seu paciente, o que que você leva em consideração, tomando em conta todo esse seu olhar? Então, é importante assim, a avaliação sempre colher uma boa história, né? Porque tem muitas questões, principalmente quando a dor é causada por questões emocionais, assim, pode ter trauma, frustração, um acidente que ela sofreu, aquilo pode gerar sim uma dor. Então eu preciso colher a história, porque às vezes a dor que ele está sentindo agora, a causa emocional não foi agora, não foi instantâneo. É uma coisa que ele vem carregando lá Com de certeza. trás. Então, pegar, acolher muito bem essa história, a história familiar, o ambiente que ele vive, aquilo que eu comentei para vocês. Eu morava em São Paulo, você naturalmente tem uma vida mais acelerada e você vai achando que está tudo normal. E opa, peraí, como que é o dia a dia desse meu paciente, né? Ele é muito acelerado ou não, a casa que ele vive, né, ambiente de trabalho também. Imagina, sei lá, tem histórias de violência doméstica ou Sim. condições de moradia complicadas, ruins, como que é o relacionamento. Aí você vai observando para você tentar
captar um pouco essa parte emocional do paciente, como que ele fala, né? O que que ele costuma falar, o que que ele pensa, o jeito dele agir. Então você vai sempre olhando o entorno para poder trabalhar Entender. direito a causa do problema dele. Entender o porquê do surgimento dessa dor ou desse problema que está existindo. Exato. E aí, especificamente sobre as emoções, você falou do filme, né? Eu lembro da ansiedade, do tédio, da vergonha, da raiva, da alegria. Então, especificamente sobre essas emoções, né? Todas as emoções do nosso corpo, como que elas influenciam no nosso organismo e também na dor? Então, ó, principalmente a ansiedade, né, e o estresse que não é abordado no filme, mas estresse e ansiedade estão ali muito Acho que o ligados, estresse vai né? chegar quando ela começar a trabalhar. Não é? Daqui a pouco, acho que tem cada hora uma emoção, entendeu? Eu Sim, acho que o estresse é sim. quando ela virar mãe, quando ela for para o mercado de trabalho. Daqui a pouco chega a hora dela. Exato. Mas aí você começa a alterar o sistema, o funcionamento do organismo como um todo, né? O que que acontece? Quem regula isso? Essas respostas emocionais, elas vêm de maneira automática, né? Então a gente tem o sistema nervoso autônomo, que ele vai ser a resposta lá cerebral ou da medula automática. Eu não penso assim antes. Vamos pensar a história assim da luta e da fuga. Apareceu um leão na sua frente. Você não pensa, ai, agora eu vou bombear mais sangue para os meus músculos conseguirem agir rápido e eu correr. Não, isso acontece sem você pensar, é automático. E quando que eles vão atuando, né? O sistema nervoso autônomo ele é dividido em dois, ou o parasimpático ou o simpático. O sistema nervoso autônomo simpático, ele atua nesse exemplo que eu dei aí do leão. É quando você precisa acelerar, né, o Agir, seu né? organismo, agir. Então, ele vai fazer toda essa parte de aumentar batimento cardíaco, aumenta a pressão arterial, aumenta níveis de açúcar no sangue, ele está na situação ali de estresse. Então, o que que acontece? Quando o paciente está estressado, ansioso, com a dor, esse sistema nervoso simpático, ele está hiperativado. Então, a pessoa vai tendo problemas físicos decorrente dessa hiperativação do sistema nervoso simpático. Uhum. O parasimpático é o contrário, é quando você está em situações de calmaria, por exemplo, você vai fazer a digestão. Você não precisa lá trabalhar muito o corpo, ele só precisa fazer a digestão ali tranquilo. Então, vou diminuir batimento cardíaco, diminuir pressão arterial, diminuir nível de açúcar no sangue. Então, tudo está interligado. E as emoções é basicamente isso, elas vão ativar ou desativar o sistema nervoso autônomo. Então, o estresse, ansiedade, sistema nervoso autônomo simpático exacerbado. Na felicidade, você já está um pouco mais ali na alegria, né? Mais equilibrado. Interessante. O medo, o tédio. O medo não, o medo dá aquela paralisada. Aham. Você não sabe direito o que fazer, mas o tédio, por exemplo, a tristeza, você já está num sistema mais deprimido. Então, Uhum. né? O parasimpático está mais exacerbado do que o simpático. E quando você começou a falar, eu fiquei pensando, então tem que desligar o simpático e ativar o parasimpático, quando na verdade não, né? Tem que ter o equilíbrio dos dois, porque o parasimpático ele te dá calmaria, mas se ele estiver superativado, também ele vai te dar o tédio, a tristeza, vai ser por causa do tédio e da tristeza e vai piorar a sua dor, né? Exato. Então tem que ser um Então, tudo equilíbrio. na vida é equilíbrio, né? A Ju, que é acupunturista, sabe, é o caminho do meio, né? Sempre. Você sempre busca o equilíbrio. Porque tudo que tá ou de mais ou de menos vai gerar problema. Exato. Muito bom. E a gente vê muitas dores crônicas, né? Sim. Então, dores que já estão instaladas, enfim, a gente falando de emoção mesmo, como a gente carrega a emoção, as emoções mal resolvidas ao longo da nossa vida, né? Sim. E como isso vai cronificando também cada vez mais as patologias que a gente tem. E diante disso, como que você faz a terapêutica desse trabalho?
Então, justamente como a Thalita falou, a gente precisa diminuir essa ativação do sistema nervoso simpático, que na dor crônica ele está exacerbado. Então, como que faço isso sendo fisioterapeuta? Porque o médico vai lá, gosta de dar um remedinho, não pensa nos efeitos colaterais que isso tem no corpo, e a ideia é a gente sempre buscar medidas mais naturais, né, sem tanto impacto no corpo, para promover esse equilíbrio. Então, como que a gente diminui o sistema nervoso simpático? Com técnicas de respiração, meditação, abordar a parte de qualidade de vida, ver níveis inflamatórios do paciente e orientar, até encaminhar para uma farmacêutica que pode suplementar e aí fazer a diminuição da inflamação. Então, a terapêutica é sempre buscar esse equilíbrio entre o simpático e o parasimpático. Maravilha. Muito legal. Eu sou fã, vocês sabem disso, que eu sou fã desse olhar 360, e eu acho que isso tinha que ser de todos os profissionais, né, da saúde, porque olhar, a gente é muito mais do que esse corpo, né? A gente é mente, a gente é físico, a gente é espírito, a gente é alma, a gente é tudo isso. E eu acho que isso com certeza te traz muito mais sucesso do que se você não olhasse essas questões emocionais no paciente. Eu acredito que isso também te diferencia muito na tua atuação. E eu quero saber qual que é a influência que você enxerga, né? Já que você tem a questão a convencional e agora com esse olhar diferenciado, como que esse olhar sobre dor, sobre emoções, ele diferencia o teu trabalho como fisioterapeuta no dia a dia? Assim, ó, são 16 anos de experiência aí como fisioterapeuta. E claro que eu tive aquela fase inicial de olhar só para o físico, né? Mas a gente, mesmo num paciente ortopédico, a gente já aprende que o problema do joelho pode estar vindo do quadril, pode estar vindo do pé. Então, opa, peraí, não é só aquela articulação. Só que aquilo que eu já falei, o paciente não é só aquilo, então eu fui buscando e aí eu me encontrei com a fisioterapia regenerativa, que foi quando deu esse olhar de que a gente precisa equilibrar, precisa ver essas causas emocionais e como fazer isso, né? Fazendo esse equilíbrio, porque tudo é o equilíbrio do sistema nervoso autônomo. Ô, Tati, isso me faz lembrar aqui alguns exemplos, né? Às vezes você está tratando dois pacientes com a mesma questão. Então você usa as técnicas, as melhores técnicas que você tem na fisioterapia. Às vezes um paciente consegue sucesso no tratamento e outro não. Então, pode ser que tenha a ver com esse olhar das emoções, certo? Sim, claro que se eu fiz uma boa avaliação, na minha avaliação, algo já vai me mostrar que aquele paciente, opa, peraí, eu vou ter que olhar outra questão, né? Porque aquele problema dele pode não ser de origem física. Mas às vezes no dia a dia, ou o paciente não se sente à vontade logo de início para contar tudo também, né? Tem outras questões que a gente até não tem o manejo de pegar, né, logo a informação. E aí, quando acontecem esses casos que você comentou, né, dois pacientes iguais não evoluírem da mesma maneira, com certeza ter que dar essa parada e opa, ó, vamos ver aqui o que está causando. Porque geralmente quando está tudo equilibrado, o paciente evolui bem. Você consegue respeitar o tempo natural ali da dor, da doença e ele melhora. Mas aqueles pacientes crônicos que ficam, né, são os mais difíceis de manejar a dor. Tem até os exemplos assim que são mais clássicos que você sempre tem que pensar em ver a questão emocional. Fibromialgia é um exemplo, né? Que aquelas dores em vários pontos do corpo, geralmente sempre tem uma questão emocional, psicológica envolvida. Enxaquecas crônicas também é bem comum a causa, né? Ser ali emocional. E a gente tem que estar sempre buscando essa causa do problema. Eu acho isso sensacional, porque para mim me vem agora a minha história como paciente, né? Eu sou essa paciente que tem dor crônica. Só que eu já sei também que se eu estiver com algum problema
na profissão, em casa, com criança doente, eu sei que aquilo lá pode afetar minha dor. Então eu já fico com a minha anteninha ligada. Se eu sei que eu estou passando por algum problema, eu sei o que eu tenho que fazer agora. Então eu já sei que a dor pode piorar. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me acalmar? Como que eu me acalmo? E aí vai da individualidade da pessoa, né? Cada pessoa você vai tentar enxergar ali qual que vai ser a melhor técnica para ela saber lidar com esses problemas. Fibromialgia, que você falou, é um clássico, né? Aquela dor difusa e que tem dia que tá pior, tem dia que não tá. O que tá piorando essa dor, né? E isso que você comentou é interessante porque assim, o fisioterapeuta ele acompanha o paciente por um tempo. A gente até às vezes, né, vira psicólogo, vira amigo, porque aí você vai percebendo. Às vezes o paciente está indo super bem, de repente ele dá uma estagnada ou ele dá uma piorada na dor. A gente classifica o paciente quando a gente faz aquela pergunta para ele. Toda vez que eu chego, como que está a sua dor? Me classifica de 0 a 10, sendo 0 nada de dor e 10 a pior dor que você já sentiu, né? E aí você vai analisando se ele está melhorando, se ele está piorando. E aí, quando a gente vê que às vezes o paciente deu uma regredida, a gente, opa, mas o que está acontecendo? É isso que você falou. Só que nem todo mundo tem essa consciência. É legal que você já percebeu e você comentou, né, no seu caso, que você já, opa, o que está acontecendo, o que eu posso fazer para me acalmar? Mas tem muitos pacientes que não percebem, e é aí que a gente tem que ir falando para ele aos pouquinhos, né? Olha, então, como que tá ali o seu relacionamento, né? Sua família, seu marido, seu trabalho, para você ir abordando para ele olhar, ter aquele olhar para dentro e ajudar nesse processo, né? A pergunta que eu mais gosto de fazer é: você tem feito coisas que você gosta? Sim. É a melhor pergunta, porque se a pessoa não faz, ela nem sabia que ela podia fazer e de repente talvez seja o caminho. Fazer coisas que você gosta, né? Vai te tirar ali daquele momento, vai te desviar a tua cabeça ali da dor. Então, tudo, esse olhar 360, ele é maravilhoso. E tem muita gente que não tem nem sabe o que gosta, né? Não tem a noção da importância de ter um hobby. Ou então eu comentei assim, eu gosto muito de técnicas de respiração, meditação. Tem pacientes que são tão agitados que eles não se sentem confortáveis numa meditação. Então você tem que buscar que meios, que mecanismos consegue realmente fazer ele relaxar. Porque às vezes ele se estressa naquela história de, ai não, meditação, não Fica bravo gosta. porque não medita. E aí você vai buscando outras coisas, e mesmo ele com dor, por exemplo, ele não pode parar, ele tem que fazer atividade física, tem que liberar, né, hormônios que ajudam nesse processo. E tudo isso é fruto do autoconhecimento, né? Sim. Eu acho que tudo isso envolve o autoconhecimento. E eu vou mais além ainda, porque a gente só está falando do físico e do emocional, né? Mas eu sou acupunturista e você também. Então a gente sabe que além disso, a gente tem toda a parte energética, né? Então, assim, e o quanto é maravilhoso isso, entender da imensidão do nosso todo, Sim. né? E como isso cada vez mais vem modificando. Porque a gente, na minha época e na sua, provavelmente, a gente antes, como fisioterapeuta, era realmente só puramente físico. Sim. Né? Então, essa mudança de padrão, entender a profundidade da nossa dor e quanto a gente precisa olhar para nós mesmos e entender o quanto a nossa parte energética, emocional influencia na nossa dor, isso é maravilhoso. E a gente tem que buscar esse autoconhecimento. Por isso a importância também de uma equipe multidisciplinar. Com certeza. Não é? Quando a gente fala em dor crônica, a equipe multidisciplinar é importantíssimo, porque nós, como fisioterapeutas, temos nossas limitações com relação à questão psicológica. Claro. Né? A gente vai até um limite, mas chega um ponto que a gente precisa de uma ajuda terapêutica, a gente precisa, às vezes, de uma ajuda medicamentosa ou de alguma suplementação, seja lá o qual for, para a gente fazer com que a gente tenha mais êxito no nosso processo. Sim. Né? E o que sempre até me encantou, e acredito que te encante também, dentro da medicina chinesa, é a gente saber ainda além do fisiológico, que é a parte energética, e que a gente percebe que quando a gente equilibra uma energia, existe um melhor funcionamento fisiológico, e esse melhor funcionamento fisiológico faz com que acalme nossa mente e alivie nossa dor. Sim, olha como tudo está interligado. Então, quanto é lindo isso, né? Então, assim, esse é um assunto que você gosta, que Thalita gosta, que eu gosto, porque
saber a profundidade, a imensidão do que é o corpo, que não é uma coisa simples. É o que você falou, às vezes não é só uma dor do joelho, o que está por trás dessa dor de joelho? O que o corpo, o que eu sempre falo para os meus pacientes, o que teu corpo está querendo te dizer? Sim. Não é? Essa dor não veio à toa. Nenhum entorse, às vezes, nem as coisas, às vezes você teve um entorse, nenhum entorse ele acontece por acaso, né? Então, aquela dor que persiste, mesmo não sendo crônica, às vezes uma dor que aparenta, a gente tem que olhar o que ela está querendo me dizer. Com certeza. Não é? Então, essa conexão ela é muito importante. Então, a gente trabalhar esse autoconhecimento e as pessoas se voltarem para si, porque nós somos muito para fora. Sim. A gente também sempre está querendo resultados imediatos, Exato. fáceis, né? Soluções rápidas. Só que a gente não quer voltar para dentro de si e entender o que o corpo está querendo dizer. Né? Então isso é muito importante. E quanto maravilhoso é esse trabalho que você está fazendo. E diante de tudo isso, como que você, às vezes, quais são às vezes os pontinhos? Tem algum pontinho que você identifica? Não, essa aqui é mais dor física ou mais dor emocional? O que acontece? Na avaliação, eu uso a termografia, né? A termografia, o que é? Ela é uma fotografia da distribuição da temperatura do corpo da pessoa. E aí, o que isso está me mostrando? Como que está a resposta vasomotora dela, se tem inflamação ou não. Aí eu vou saber ali se tem mais pontos a gente fala que é uma hiperradiação que aparece na imagem. Eu já sei que ali o sistema nervoso simpático está exacerbado. Então, com essa imagem, eu já consigo saber se ele está inflamado ou não, se realmente tem uma questão física ali ou não. Porque o que já aconteceu? O paciente vem, relata aquela dor insuportável, você faz a termografia está normal. Então, quando a termografia está normal e o paciente relata que ele tem dor, opa, não tem a questão física ali. E o legal da termografia é que você consegue mostrar para o paciente. Você mostra onde está a dor, onde está todo o problema, e aí até para abordar esse caso, você fala assim, então, olha, aqui não tem uma questão física. Vamos conversar, né, sobre essa outra parte até você tentar identificar ou então, né, encaminhar para uma psicóloga, para um psicólogo, para ajudar nesse processo todo. E até para as pessoas entenderem, esse aparelho de termografia, ele é muito interessante porque ele dá colorações diferentes, né, Tati? Sim, então, quando está inflamado, ele fica mais vermelho, exato. Né? Até é legal você explicar isso pra gente. O que acontece? Quando está inflamado, geralmente assim, a pessoa está com dor, tem um processo inflamatório lá, então vai aparecer imagens tudo mais pro vermelho, né, que vai mostrando a circulação sanguínea ali. Isso, só que aí tem outras questões que, por exemplo, tem situações ombro congelado, por exemplo, que aí não vai me mostrar uma hiperradiação, vai me mostrar uma hipo, porque tem condições também que altera quando a pessoa tem uma neuropatia, a imagem fica diferente e aí mostra que, opa, ó, a condução nervosa aqui não tá legal. Então tem várias graduações, né, uma escala de coloração e de acordo como a imagem vai aparecendo, a gente consegue identificar é neuropatia, é inflamação, uma questão que não está passando o fluxo ali vasomotor, né? Então vai mostrando toda essa diferença. Que legal, é um trabalho super bacana isso. Muito interessante. E eu queria saber o que você faz então quando você descobre ali, fez a avaliação, começou a fazer todas as sessões com o paciente, aí você fala, agora eu sei que é dor emocional, não é física, é emocional. Sim. O que você faz dali para frente? Então, quando eu percebo o caso, eu sempre gosto de abordar para encaminhar para uma equipe multi, né? E assim, o que está ao meu alcance, o que eu posso ajudar? Existe a terapia neural, que é uma técnica que a gente ajuda a reequilibrar o sistema. Então, até interessante porque os pontos que a gente usa de terapia neural coincidem muito com pontos de acupuntura, porque tá tudo interligado. E aí você faz o uso de um anestésico local
que tem um tempo de ação curto, mais que a procaína. E a gente usa as 0,5% a 1% de concentração. Ela tem uma ação rápida no organismo, mas a principal função dela é reorganizar o sistema nervoso autônomo. Então, quando você coloca em pontos específicos, você reorganiza, porque o corpo ele tem um processo de autocura também, né? Então, é como se você consegue sinalizar, restabelecer esse processo de autocura, ou então existem bloqueios, que vai coincidir com a acupuntura, bloqueios que estão acontecendo, que esses bloqueios eles não permitem que a pessoa que aquele organismo se restabeleça, fica regiões hiperativadas, então fica tudo desequilibrado. Quando você tira esse bloqueio, você tira aquilo que estava irritando o sistema. E aí você consegue uma reorganização e a pessoa melhora. Então é engraçado que assim, às vezes você não vai melhorar a questão emocional, mas você vai melhorar a questão física que aquela questão emocional estava causando. Então, aquela dor, você vê que não é físico, você tira a dor usando a terapia neural e pronto. Por isso que é legal aí, mas vamos trabalhar essa causa, né? Porque senão esse processo pode voltar. Sim, não termina aí, né? Aplicou, acabou. Isso, porque você sempre tem que eliminar a causa. Mas o bom é que você tira instantaneamente ali a dor, né? O uso da procaína, geralmente, a pessoa melhora ali uns 80% logo na primeira aplicação. Então, é muito legal esse relato, mas a gente não pode cair nessa história, tá bom, então eu reorganizei, se a gente não tira o que está causando esse desequilíbrio, vai voltar. Sim. Então, mas o legal é que quando a gente faz a terapia convencional, tem essa história do tempo que o organismo responde e às vezes demora. E as pessoas querem uma resposta rápida. Então, a terapia neural, ela promove um resultado rápido. Isso que é fascinante. E isso é importante, eu acho, porque a pessoa quando tem dor, o que ela mais quer rápido no mundo? Tirar a dor, né? Sim. E eu sempre falo, às vezes, para os meus pacientes, às vezes a gente consegue tirar até rápido a parte mais aguda, mas fica um residual. Sim. E às vezes o residual, que é aquele que está mais crônico, mais enraizado mesmo, né? A causa principal, esse vai levar um tempo, mas o fato da gente ter recursos como esse ou outros que tira mais rápido esse processo mais agudo em que a pessoa está realmente sofrendo, e isso é super desconfortável, é importante, né? Então essa técnica é uma técnica realmente muito interessante e que ajuda, já dá um respiro para o paciente, dar continuidade no processo dele terapêutico, né? Sim, porque a dor influencia, assim, impacta diretamente a qualidade de vida, né? Ninguém gosta de conviver com dor e a dor às vezes vai virando uma bola de neve. E se o emocional influencia na dor, a dor influencia no emocional. Sim, né? cabeça, coração, cabeça, tá tudo conectado, né? Então, assim, a gente precisa começar a realmente dar alívios em alguma ponta para a gente ter alguma evolução no processo. Né? Porque é isso que acontece. Imagina lá, a pessoa vai impactando até o ambiente social dela, às vezes por causa de dor, pode impactar, sei lá, uma dificuldade de locomoção pela dor, sim, ela deixa de frequentar. Eu sei de tudo isso porque eu sou essa paciente com dor crônica, que já tive todas essas questões. E realmente a dor, ela te incapacita. Ela e você paga preços altos para qualquer coisa que tire sua dor. Porque a dor, ela tá ali, ela é 24 horas por dia. Então, que bom que a gente pode passar por esses processos de autoconhecimento, de terapias alternativas, que não são as mais convencionais, mas para a gente poder buscar essas soluções e ter a bendita da qualidade de vida, que é o que todo mundo quer, né? Sim, porque Isso imagina, você começa a deixar de frequentar lugares que você gosta, porque você tá com dor, e aí você fica irritada e vai virando aquela bola de neve, que aí você já nem sabe mais o que veio antes, Exatamente. né? E a importância da gente ter o conhecimento de técnicas, porque hoje em dia a gente tem uma diversidade de terapêuticas e de tratamentos que não fazem. Lógico, eu nunca discrimino o uso medicamentoso, eu acho que ele vem a agregar no momento certo, mas o uso contínuo de anti-inflamatório, de analgésico para quem tem dor, a gente sabe que
é um problema, Sim. né? Então, assim, ter um fisioterapeuta, ter profissionais em que te acompanhem nesse processo, né? Que vira realmente o amigo, o psicólogo, né? Aquele que está lá te auxiliando nesse processo é importantíssimo, né? Para que Sim. você tenha uma qualidade de vida, porque normalmente quem tem dor crônica normalmente precisa estar sempre tratando. Porque é o que eu sempre falo, quando a estrutura já está abalada, normalmente a gente não tem como reverter um desgaste, uma degeneração, Sim. a gente tem como controlar. Sim. Então, assim, o cuidado vai ter que ser contínuo. Então, ter técnicas para que te auxilie sem fazer uso tanto de medicamento, isso é muito importante Maravilhoso. também. Né? Mas é interessante isso que você comentou, assim, de um desgaste. É muito comum, assim, ó, se todo mundo acima dos 40 fizer uma vai ressonância ter. do joelho, vai ter. Com certeza. Por que uns têm tanta dor e outros não? E o desgaste está lá. Então, é comum, tem pessoas que nem sabem isso. Ela tem um problema físico, mas aquilo não desencadeia nenhum processo doloroso. Então, é para a gente ver como que um influencia, né? Sim, como cada um é um, né? E a história de cada um é uma, né? Exato. Como ela lida com o corpo e como ela trata com o corpo também influencia, então é o global mesmo. É o global. Isso até você comentou, eu comentei daquela classificação, de 0 a 10, né? A sua experiência de dor. Tem pessoas assim que nunca tiveram experiência de dor, é a primeira. Aí quando você vai lá, nossa, mas a minha dor tá 9, tá insuportável. E tem aquelas assim, ela já passou por tanta coisa, já, né? Ai, teve dor renal, dor de dente, dor o do limiar parto. dela é completamente diferente. Ai, não, é dor 3. Mas ao mesmo tempo a gente tem que respeitar todo o processo, né? Porque é muito pessoal, né? A dor é uma experiência totalmente pessoal que vai estar interligada ali com a história da pessoa, as experiências que ela já teve. Então, a gente nunca pode menosprezar também, falar, é frescura. Não, tem que respeitar, entender que aquilo para aquela pessoa, por mais que você ache na sua visão que, nossa, acho que ela está exagerando. Não, ela está sentindo realmente aquilo, né? Se ela está te verbalizando aquilo, é aquilo. E também, assim, a pessoa às vezes nem verbaliza, mas a dor está ali também. Então, é sempre respeitar e entender que é um processo muito pessoal e cada um vai ter ali o seu aprendizado sobre o que é dor. Tati, que delícia de conversa. Foi super esclarecedora. E agora, para a gente finalizar a nossa conversa, eu gostaria que você nos desse uma dica de ouro. A dica de ouro, acho que a gente já até falou aqui um pouco, é as pessoas olharem para si, né? Então, o quão importante, antes até mesmo dela procurar uma ajuda externa, ela tentar já olhar para ela e perceber por que eu estou sentindo isso, né? O que eu estou fazendo comigo mesmo? Porque as pessoas, elas não têm noção o quanto que às vezes elas mesmas estão se prejudicando, né? O que ela está comendo? O que ela está fazendo? Ela faz atividade física? Ela não faz? Ela faz as coisas que ela gosta, né? Que nem você comentou. Então, assim, é importante ela perceber. E assim, eu realmente eu convivo com isso está muito ruim ou não? E claro, procurar ajuda sempre é bem-vindo e começar a tentar perceber o quanto que uma qualidade de vida é importante, né? A qualidade de vida engloba muitas coisas. Então não é só melhorar aquela causa que ela veio para o físio e resolver, resolvi a minha dor, pronto, vida normal de antes. Não, vamos se respeitar, vamos se cuidar. Muito legal, aí. Maravilhoso. Muito bom. Tati, obrigada por ser essa profissional tão diferenciada. E vou deixar um convite aqui para quem está assistindo essa conversa, para quem gostou, conhece alguém que sofre muito com dor crônica, envie esse episódio. Mas antes, vai lá, se inscreva no nosso canal para fortalecer. Eu amo esse nosso trabalho, porque quando a gente compartilha informação informação séria, informação do especialista, a gente contribui, a gente favorece para um ambiente melhor, seja no trabalho, seja na sua casa, na sua vida como um todo. Então, se você gostou, se inscreve e manda para aquela pessoa que você também deseja cuidar.
Tati, muito obrigada, viu? Eu amei. Obrigada a vocês. Foi uma Obrigada. honra. Obrigada.